pastor Cláudio Duarte. Vamos recebê-lo aqui com aplauso. Amém, amém. Graça e paz, amém? Glória a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O capítulo é o de número 12. O versículo é o versículo de número 41. Marcos 12, verso 41. Amém? Achou? Glória a Deus, mantenha a sua Bíblia aberta, depois confira tudo aquilo que for falado. Mas eu quero conversar com vocês sobre entrega, sobre que tipo de relacionamento e de entrega Deus requer de mim e de você. A Bíblia nos diz que vale do homem, ou que o homem ganharia em benefício em ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a sua alma. Mas a Bíblia não nos diz que nós não podemos ganhar o mundo. Ela diz que nós não devemos perder a nossa alma. Dá para viver uma vida intensa, dinâmica, sensacional, sobrenatural, acima da média, com Jesus aqui nessa terra, amém? Isso aí. Às vezes nós vemos muitas pessoas que preparam, isso é uma coisa que eu aprendi, até participando dos congressos, que nós não preparamos apenas pessoas para receberem Jesus e irem para o céu. Nós também trazemos uma cultura do céu para a terra, ensinando o povo que o povo pode ser vencedor. Você olha para a vida dos personagens bíblicos. Esse dia um cara falou comigo: pastor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, crente tem que ser pobre. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para tu, que aí eu fico nervoso. Eu falei: o Abraão era pobre? Ele falou: não. O Isaac era pobre? O Jacó era pobre? O José era pobre? O Davi era pobre? O Jó era pobre? O Salomão? Então por que na minha vez eu tenho que me lascar? Os caras vieram aqui, viveram com Deus coisas sensacionais, excepcionais, viveram aqui, comeram o melhor desta terra, e quando chega na nossa vez nós vamos viver uma vida medíocre. Não tem lógica uma coisa dessa. É ou não é? Então nós, por isso, nós precisamos inspirar o povo a viver com Deus coisas sensacionais. Viver com Deus coisas acima da média. Amém? Viver com Deus o sobrenatural, porque essa é a proposta de Deus para mim e para você. Deus não me prometeu, ele diz assim, Jesus disse assim: eu vim para que tenham, e a tenham em, isso querido, com força, com dinamismo, vivendo com Deus o sobrenatural, calando a boca dos inimigos. É ou não é? É assim que funciona. Eu vim aqui para viver isso. Botei isso na minha vida. Falei: Cláudio, a vida é boa. É ou não é? E é uma só. Viva intensamente, porque tu está morrendo. Então botei isso no meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O nível de entrega que me leva a viver coisas fantásticas, coisas sobrenaturais. É só isso. Você vive ao lado de um Deus do sobrenatural, um Deus riquíssimo, poderoso e, melhor de tudo, um Deus bom. Se fosse um Deus mesquinho, mas não é, é um Deus bom. Então, querido, aproveite para que essa vida, eu já falei isso aqui, há uns 6 dias eu encontrei uma senhora muito espiritual, que falou: pastor, eu vim esse mundo para sofrer. Eu acho que ela estava vivendo um sofrimento muito longo, e isso acabou criando uma doença emocional na dona,
que ela já chegou à conclusão que a vida dela era o sofrimento que ela vê. Ela falou assim com muita espiritualidade: pastor, a minha vitória é no céu. Aqui eu vim para sofrer. Eu falei: então sofra. A senhora veio aqui para sofrer. Quem sou eu para tirar da senhora tal privilégio? É ou não é verdade? Agora, eu não compartilho da mesma visão que a senhora. Até porque sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, nunca conjuga o verbo sofrer. Pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. É ou não é verdade? Eu sofro. Nós sofremos. Vós sofreis. Ele sofre. Eu não. Paulo e Silas na prisão, depois de apanharem, qual era o verbo a ser conjugado naquele momento, próximo à meia-noite? O verbo sofrer. Imagine Silas falando: Paulo, Paulo, Paulo. Bem que me falaram, não anda com Paulo. Não é verdade? Que isso vai dar confusão. E Paulo falando: cala a boca, Silas, Silas. Mas bateram com força. Paulo e Silas disseram: nós vamos conjugar o verbo ador. E o que aconteceu? Um terremoto. Porque gente que acostuma-se a viver acima da média. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas isso depende muito da entrega, o nível de entrega. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando Jesus e os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza ela deu o quê? Tudo quanto? De todo o seu? Isso. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus, continua falando conosco, ó Deus. Usa-me como um canal de bênção por tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, ó Deus. E que eu tenha o entendimento da responsabilidade de estar diante da tua noiva, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Muitas vezes nós usamos esse texto para falar de dinheiro, às vezes em momento de oferta, e é um texto muito apropriado para falar sobre esse assunto. Mas eu queria chamar a sua atenção para um foco um pouco diferente, né? Eu digo um pouco porque ele também envolve a questão financeira. Mas é um momento muito interessante, porque Jesus poderia estar olhando para qualquer lugar naquele momento, era o momento da oferta. E se tem uma coisa desagradável, é no momento da oferta, alguém fica olhando para tu. Porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. E Jesus senta e fica olhando exatamente para o gasofilácio. Imagine as pessoas trazendo oferta. Quem trazia muito não se envergonhava. Não é verdade? Porque estava trazendo muito. Às vezes você está inspirado, Deus te tocou para ofertar uma nota de 100, você puxa ele logo do bolso, ela aberta. Como quem diz: vejam, vejam, vejam só. Você vai ofertar uma moedinha, normalmente você enfia a mão no bolso. Segura ela com força, discretamente. De uma forma muito segura, porque se ela cair, vai ser uma coisa um pouco desagradável. É ou não é? Então imagine as pessoas trazendo a sua oferta e Jesus observando este momento. É muito interessante. Quando eu preciso falar um pouquinho só com vocês sobre essa questão financeira, por quê? Porque eu anotei até aqui, no Novo Testamento, 215 versículos falam sobre fé, 219 sobre salvação, 2084 sobre finanças e dinheiro. E eu comecei a pensar,
por que falar tanto desse assunto? Será que Deus está interessado apenas no meu dinheiro? Não. É porque quando alguém é capaz de entregar tudo que tem, quando alguém é capaz de confiar em Deus, todos os seus bens, todos os seus recursos, tudo aquilo que tem, isso dimensiona e muito o nível de confiança que ele tem em Deus. Principalmente no mundo em que vivemos hoje, onde essa visão materialista, certo, tem se impregnado. O nível de confiança que estabelecemos quando somos fiéis a Deus, acreditando nas promessas que Ele nos concedeu, não por estar de olho no nosso dinheiro, pois Ele disse ao jovem rico, vai, vende tudo que tu tem, dá aos, aí você terá um tesouro nu, e aí você vem e me... Jesus está falando a mesma coisa do texto aqui. Eu quero saber que nível de intensidade de entrega você está disposto a viver comigo. Qual é o nível de entrega? Com que predisposição você se aproxima de mim? É com uma visão de concessão? Será que você tem aberto algumas brechas que restringem o agir de Deus na sua vida? Ou você me busca com uma intensidade para vivermos na totalidade? Me parece que o assunto em pauta aqui não é dinheiro, e sim entrega. Porque pela matemática, a oferta da viúva é muito inferior à que os homens estão trazendo. Só que Jesus não está olhando para o que eles estão trazendo. Jesus olha para aquilo que eles estão deixando. A ótica de Jesus não é por aquilo que eles estão trazendo para ofertar, mas o que eles deixaram lá, o que eles reteram. O nível de entrega desta mulher é um nível muito intenso, por quê? Porque ela não deixa nada para trás. E preste atenção, eu não estou falando de dinheiro aqui agora. Eu estou falando de comprometimento. Sabe, comprometimento é diferente de envolvimento. Vocês conhecem aquele sanduíche, eggs, cheese, bacon? Aquele das lanchonetes baratinho, nem tem no McDonald's. Ele tem o ovinho, na verdade, e ele tem o bacon. Nesse sanduíche, a galinha está envolvida. Porque ela botou o ovo. Mas nesse sanduíche, o porco está comprometido. Porque ele deu a vida. O bacon está lá, ele se lascou. É ou não é verdade? mas preste atenção nisso. Que tipo de relacionamento nós estamos buscando viver com Deus? É isso que Jesus está olhando. Ele olha. E preste atenção, porque ele quer dar uma lição nos discípulos. Ele precisa compartilhar a visão que ele tem com os seus discípulos. Ele poderia ficar quieto. Ele poderia olhar a oferta da viúva e ele sabia que foi uma oferta sem reservas, sem restrições, sem reter nada. A mulher traz tudo que tem, tudo que ela possuía, todo o seu sustento e coloca aos pés de Jesus. Ou seja, é um relacionamento sem reservas na totalidade. Os outros não, porque eu aprendi uma coisa nesse texto: o que encanta a Deus nem sempre encanta os homens. Porque a ótica de Deus é diferente. Eu acho que é por isso que é tão desafiador nos entregarmos totalmente ao Senhor. Porque primeiro, olha só, nós nos relacionamos intensamente por afinidades. E aí a Bíblia diz assim, Deus não vê, lembra, quando Deus vai dar um pulinho através do Samuel na casa do Jessé? Lembra? 1 Samuel capítulo 16. Então o Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos teus filhos me tem o profeta de um rei. Então disse o Samuel ao Senhor, como irei eu? Ouvindo Saul, vai me matar. E o Senhor disse, toma uma bezerra dentre as vacas de tuas mãos, e diz, vim sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei saber o que há de fazer, os de Miás a quem eu te disser. Então fez Samuel que disseram ao Senhor, veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram tremendos, disseram, é de paz da tua vida. Ele disse, é de paz, vim e santificou, e os apresentou. E aí Jessé traz Eliabe, e quando ele viu, ele disse, certamente está perante o Senhor, seu ungido. E o Senhor disse para Samuel, Samuel, recolha essa sua insignificância. Não é esse o camarada. Passa a todos os filhos. E Deus diz exatamente a Samuel, eu não vejo como homem vê. Olha só, como nós vamos, aí
A Bíblia diz assim: os meus caminhos não são, os meus pensamentos não são, eu não vejo como você. Alguém vai ter que abrir mão para esse relacionamento dar certo. Alguém que vai ter que romper com paradigmas, para que esse negócio venha fluir. E com certeza esse alguém não é Deus, somos nós. Mas aí depende de uma entrega total. É isso que o texto está falando. A mulher traz consigo sem deixar nada. Os outros trazem consigo e reteram ou retiveram muitas coisas. Na presença de Jesus, as máscaras caem, porque Ele sabe o que trouxemos, mas também sabe o que deixamos. E o grande problema hoje, de uma vida plena com Jesus, para viver com Ele o sobrenatural, e quem entrega tudo sabe, é ou não é verdade? Quem entrega tudo, toda a sua vida, tudo que tem na mão do Senhor, é difícil. Não é fácil não, meu filho, mas é possível. É ou não é? E Ele chama os discípulos. Falou, gente, dá uma olhadinha. Eu imagino que os discípulos deviam estar, né, até porque eram humanos, homens, olhando para as ofertas. Ele, olha lá, e agora? Vem uma viúva. Não precisa olhar não. Vem uma viuvinha aí. Está trazendo o quê? Não dá nem para ver. Duas moedinhas na mão, fechadinha. Ela poderia ter vergonha de entregar. Era algo insignificante. É ou não é verdade? Era algo que não tinha um valor. Ou melhor, não tinha preço. Valor tinha. Certo? Era algo pequenininho em relação ao que as pessoas... Mas ela se aproxima e coloca. E quando ela coloca, Jesus não se contém. Ele falou para o discípulo, rapaziada, chega aí. Chamou uma patodinha, é ou não é verdade? E falou, vem aqui dar uma olhada nisso, que eu estou encantado. Você viu que a oferta dessa viúva? O discípulo falou, eu vi não. Foi grande? Que isso? Ela ofertou mais do que todo mundo. Ele deve ter pensado, onde ela colocou? Deve ter sido no outro culto. Olha só, eu não tô querendo fazer, me entenda bem, me alcance. Eu não estou fazendo apologia à mediocridade, não. Não estou falando que Jesus ama uma oferta pequenininha, não é nada disso, querido. Eu estou falando que com Ele ou é tudo ou nada. Você está entendendo? Ou é tudo ou nada. Ou você entrega tudo, ou você vai morar com o concorrente, o único chifrudo que não tem mulher. É ou não é verdade? Ué, é a grande verdade. Ou é tudo ou é nada. Ele chama os discípulos e diz, eu preciso dar uma lição a vocês. Observem como esta viúva ofertou. É algo sensacional. É algo sobrenatural. E o discípulo deve estar olhando. Nós não estamos entendendo o que o senhor está querendo dizer. Ele diz, não, rapaz, deixa eu explicar para vocês. Sabe o que é? É que esses caras que trouxeram muito, não é muito nada não. É muito para vocês. Mas não é o tudo que eles têm. Eles retiveram muita coisa. Deixaram muita coisa para trás. Quando você não tem para onde voltar, quando tudo está aos pés do Senhor, sua vida só é capaz de prosseguir ao lado dele. Quando Eliseu vai seguir Elias, a primeira coisa que ele faz é matar os bois, tacar fogo nos aparelhos, chamar sua família, beijar seu pai e sua mãe, chamar a comunidade que ele vivia e diz, a partir de hoje, nunca mais eu pego no arado novamente, eu estou caminhando por uma nova vida e acabei de matar os bois, porque eu não tenho para onde voltar. Tem uma história muito interessante, que quando uma frota de navios vai invadir uma terra, e eles eram em menor números, e aí então, o comandante daquela esquadra, assim que eles chegam, muitos estavam com medo, o exército que eles vão enfrentar naquela ocasião, é muito superior a eles, e o comandante diz, taca fogo nos navios. Mas como nós vamos tacar fogo no nosso próprio navio? Isso aí afunda tudo. Mas por quê? Porque aí eles não têm para onde voltar. Eles vão entrar aqui para vencer. Aqui é vencer ou vencer. Você está entendendo? O nível de entrega que Jesus exige de mim e de você, e a intensidade que vai revelar o que nós vamos viver com Ele. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos, explicando. Vocês estão encantados com o que eles trouxeram. Eu estou encantado com o que ela deixou. Ela não deixou nada, filho. Ela trouxe tudo
a minha presença. Às vezes é fácil entoarmos um louvor, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tu. Cantar é fácil, difícil viver. É o grande desafio da vida, certo? Então, se nós observarmos, olha só, e não é só você que tem essa dificuldade. Um dia Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu preciso que você venha comigo, saia da sua terra, da sua parentela, deixe tudo para trás e caminhe comigo. Vamos lá, garoto. Ele levou o Ló. O que o Ló, Deus falou? Leva tudo, menos os parentes. Por isso que mandou levar a mulher, porque mulher não é parente. Não é verdade? Leva tudo, menos os parentes. Deixa, querido, deixa. Ele não conseguiu a proposta que lhe foi concedida. Ele teve dificuldade, ele reteve seu sobrinho. Talvez por piedade, porque ele era órfão, né? Mas vai viver coisas que não tinha necessidade. Mas lá na frente Deus se encontra de novo com ele e diz com ele: querido, agora eu preciso de uma oferta. Abraão era um homem rico, deve ter pensado: posso te ofertar o que o senhor quiser. Ele diz: eu quero que o senhor me oferte seu filho. Vai lá e ofereça seu filho a mim, e nós vamos ver que tipo de relacionamento você tem comigo, camarada. Que tipo de intensidade nós estamos vivendo. Pare para pensar. Uma entrega total é desafiadora, até mesmo para nós que já somos cristãos. Confiarmos a ponto de colocarmos tudo diante do nosso Pai, botarmos a nossa casa, botarmos os nossos negócios, o nosso dinheiro, botarmos a nossa saúde, os nossos bens, tudo diante do Deus que servimos e dizer para Ele: Senhor, o Senhor reina na minha vida e tudo que eu tenho é teu. Porque quando tudo que você tem é Deus, primeiro, o diabo não pode tocar. Porque para ele tocar em algo que é teu, está na mão de quem? E como é que toca? Porque se o Satanás fechar a porta, se alguém falar assim: o inimigo fechou as portas, fique tranquilo, não se apavore, fala com Deus, fala: Senhor, o Satanás fechou as portas aí, estou precisando que o Senhor abra aí para mim, em nome de Jesus. Deus fala: tranquilo. Agora, se Deus fechar a porta, fala com o Satanás, fala para o Satanás: vou matar um elefante na encruzilhada. É ou não é verdade? Não tem como. Quando o que você tem está nas mãos do Senhor. Então é isso que eu tenho buscado falar para as pessoas, lá para a comunidade onde eu estou pastoreando agora. Gente, vamos viver acima da... Vamos viver o fantástico, o sobrenatural, sem sonegar nada. Lá na igreja eu botei uma frase bem grande assim: pastor, aqui não toleramos o nosso pecado. Por que toleraríamos o seu? Chegou um camarada lá, meio metido a garanhão, pastor, querendo pegar umas ovelhinhas lá. Eu falei: querido, você vai ser abatido, menino. É ou não é verdade? Estão buscando impulsionar as pessoas, mas essa entrega é difícil. E muitas vezes o dinheiro é um bom termômetro para medirmos isso. Que nível de confiança temos em Deus, em colocar Deus em primeiro lugar, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa generosidade diante do Senhor, sabendo daquele que prometeu, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso que ela fala tanto de recurso financeiro, porque ele demonstra muito a minha intensidade para viver com Deus. Uma vez eu contei uma história aqui, quero repetir para ilustrar isso. Levantei um dia de manhã e uma voz falou assim: hoje você vai dar 20 mil para uma pessoa. Falei: que é isso? O inimigo já falando de manhã. E eu estava juntando aquele dinheiro para comprar. E a voz falou aquilo comigo, no meu coração. Falei: que é isso? Ao invés de falar que alguém vai te dar 20 mil, é ou não é? E aí eu achei que era uma pessoa, fui na casa da pessoa. Fiquei olhando para ver se a voz falava. Aí a voz não falou não, eu falei: quem sabe esqueceu, né? Voltei para casa. Cheguei em casa, minha mulher falou assim comigo: filho, queria falar um negócio com você. Falei: fala. Você me dá 20 mil e não pergunta para quê? Eu acho que dar os 20 não foi tão difícil.
quanto não perguntar. Para quê? Aí eu fui lá no quarto e falei, Jesus, fala comigo, é ela? O senhor deve estar de brincadeira comigo, né? A gente fala que está tudo com o Senhor, mas não sei se dá para confiar. É ou não é verdade? Que às vezes é fácil. É muito fácil, querido. E pior, quando nós olhamos as pessoas viverem o sobrenatural, nós queremos uma receita. A receita para viver o sobrenatural é a entrega. Você lembra quando Ananias e Safira ficavam olhando o que José, que tinha por nome Barnabé, estava ofertando? Ofertou tudo. O Ananias olhou e falou, Safira, chega aí. Vamos vender, a gente fala assim, entregamos tudo, mas vamos ficar com pouco. A Safira falou, lógico, sapato, bolsa. Estamos dentro. Chegou lá, entregou. Pedro estava olhando. Pedro falou, Ananias, era tudo teu, Ananias. Não precisava. Para ele precisava. Porque ele estava vendo as pessoas fazerem. E ele achava bonito o que as pessoas estavam fazendo. Mas ele não conseguia fazer o que as pessoas faziam. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pare de olhar o que as outras pessoas estão fazendo. Olhe para o que você está fazendo e o nível de intensidade de vida e comprometimento que você tem com Deus. Deus está esperando você tomar uma decisão para que você viva com Ele o sobrenatural. Você quer ver um indivíduo que viveu com Deus uma coisa fantástica, talvez um dos episódios mais bizarros da Bíblia? Davi conversando com Saul. Quando alguém leva Davi a Saul e diz, Saul, esse menino precisa ser autorizado para enfrentar o gigante. E Saul diz, menino, faz isso não. O gigante é matador desde garotinho. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador desde a sua mocidade. É quase isso, é que a tradução é minha, né, do João Ferreira, ok? E aí, Davi falou, ô Saul, deixa eu falar uma coisa para tu, só para você entender. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e apanhava a ovelha, eu saía correndo atrás dele. Tomava a ovelha da boca dele e matava ele. Constrói essa passagem na sua mente. Um leão correndo com a ovelha na boca. E um garotinho, um rapazinho correndo atrás do leão. Leão é bicho que você corre na frente. E não atrás. Até porque supostamente a ovelha que está na boca do leão já está morta. Mas Davi está dizendo, se ela está morta ou está viva, isso não é o que está em questão. O que está em questão é que essa ovelha não é dele, ela é do meu pai e eu vou lá buscar. Você está entendendo? Deus está esperando pessoas que estejam dispostas a viver acima da média. A viver com Ele o fantástico. Entende? A parar de ficar olhando, né? E está na hora, querido, de você sair dos bastidores, subir no palco da vida, para contar suas próprias histórias. Você está entendendo? Você não precisa ganhar o Oscar de ator principal, mas por que não levar para casa o de coadjuvante? Já me está bom demais, já me cabe bem. Jesus ganha o Oscar do ator principal e eu também estou lá para ganhar o prêmio de coadjuvante. Hoje eu vejo pessoas que servem um Deus tão grande, mas com um nível de entrega tão pequeno. Vão para o céu. Vão para o céu porque creem num Salvador, mas por que não viver o sobrenatural aqui nessa terra? Por que não viver o incrível aqui? Por que quando as pessoas olharem para você, não digam, será que é ele mesmo? É ou não é? Você lembra quando os irmãos de José chegaram no Egito? José conheceu os irmãos, porque estavam no mesmo patamar, vivendo a mesma vidinha, do mesmo jeitinho. E o José, quem era o José naquele momento? O governador do Egito. Aquela indumentária. O José falou, lembra de mim? Ele falou, não conhecemos o senhor não. Ele falou, não, você lembra, quer ver como? Tirou aquela indumentária igual o rei Júlia no Madagascar, puxou. Ele falou, lembra de mim? Ele falou, quem é? Eu sou o Zé. Ele quis Zé, o irmão de vocês queriam matar? Os irmãos falaram, e agora, quem poderá nos defender do Zé? É ou não é verdade?
E José falou, calma querido, o assunto aqui não é vingança. Fique tranquilo. Mas ele poderia ter negociado. Poderia ou não poderia? Se não tivesse uma vida diante do Senhor, ele poderia ter negociado. Quando os irmãos o venderam, qual era a astúcia de Satanás? Vamos tirar o sonho do coração de José e botar uma mágoa. Adiantou? Não. Ele foi para a casa do Potifar, a mulher agarrou ele. Ele não pegou a dona, e não foi por falta de vontade. Foi porque a dona não estava nos seus sonhos. Se ele se deita com aquela mulher, ele seria o medíocre amante da mulher do patrão. E ele tinha sonhos maiores. E por causa de não pegar a dona, ele vai para a prisão. E lá na prisão, ele fez uma tatuagem de caveira. Ficou revoltado. Não, lá na prisão Deus era com ele. É ou não é? Virou chefe do Comando Vermelho do Egito. Tudo para entrar na cadeia, passava por ele. O carcereiro promoveu ele. Gente, eu vou falar para vocês. Quem anda com Deus de uma forma intensa, tira onda. Tira onda. Tira ou não tira? Tira. É só não negociar, é intenso. Para mim terminar que eu já estou terminando. Tá certo. Presta atenção em mim aqui. Vem aqui falar quase 1 hora, 40 minutos que eu estou falando. Vem aqui. Presta atenção se tira ou não tira. O Nabucodonosor ficou narcisista, mandou fazer uma estátua em homenagem a si mesmo. Todo mundo que dobrasse o joelho, se dava bem. Quem não dobrasse, fornalha. Estava assim de gente, todo mundo dobrou o joelho. Os 3 amigos falaram, vamos ficar em pé? Ele falou, vamos ficar em pé? Vai ficar em pé mesmo? Isso vai dar uma confusão danada, hein? Não, querido, esse joelhinho aqui só se dobra diante do Deus de Israel. A gente não negocia, não. Nos tiraram de perto do templo, da nossa família, da nossa cultura, de nossa terra, mas o Deus que nós servimos não tiraram de dentro de nós, não. Ele continua aqui. É ou não é? Todo mundo dobrou o joelho na hora da orquestra. A orquestra tocou, todo mundo dobrou o joelho. E os meninos ficaram em pé. Quem dobrou o joelho não fechou o olho, olhou. Foi lá e falou, Nabucodonosor, nós somos seu amigo, viemos aqui falar com o senhor que os caras não dobraram o joelho. Nabucodonosor falou, chama os meninos. Falou, vocês não dobraram o joelho? Ele falou, não dobraram não. Não dobraram não? Falou, não, a gente não dobra não. Mas aqui, vocês não estão na sua terra, mas a gente não dobra. Mas o Deus aqui sou eu. A gente não dobra, querido. Não, vamos dobrar o joelho, você está entendendo? Nabucodonosor falou, quero ver quem é o Deus de você para livrar você da minha mão. Os meninos responderam, se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, nós não vamos dobrar o joelho, ô Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou uma fera, falou, joga os meninos no micro-ondas. Estou só contextualizando. Olha só, jogaram os meninos no micro-ondas, o Nabucodonosor foi ver. Foi lá e olhou dentro da fornalha e falou, nós jogamos quantos? O Sadraco, o Misaque, o Abednego. Foi? Daniel estava aí? Estava não, né? Pois é. Numa linguagem carioca, deu ruim. Os meninos estão lá dentro e não estão queimando, não. Eles estão dando um rolezinho no meio do fogo. Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e falou, rapaziada, chega aí. Se eu sou um dos meninos, falava para ele, entra aí, irmão. Entra aí, tu não é o cara. Nós andamos com Deus, não negociamos, não abrimos concessão e vivemos com Deus o sobrenatural. Fique de pé nesse momento. Isso. Fala para quem está do seu lado, é tudo ou nada? Isso aí. 2015, o ano da oportunidade. Eu vou viver com Deus o tudo. Vou viver com Deus o tudo. Ele me dá oportunidade para isso. Então fecha seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas por segurança, segura a bolsa. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos inspirados pelo Teu Espírito Santo, a vivermos ao Teu lado o incrível, o sobrenatural.
Em nome de Jesus, ó Pai, que não haja reservas em nossa entrega, que não deixemos nada para trás, ó Deus, que possamos trazer tudo e colocar diante do Teu altar, nossos medos, nossas vergonhas, nossas compulsões, todas as nossas mazelas, todas as nossas crises, as nossas decepções, as nossas perdas, traições, mas que viemos trazer também todos os nossos recursos, botarmos o nosso intelecto totalmente diante de Ti, os nossos bens materiais, ó Deus, como a Tua palavra nos inspira, ninguém era dono do que tinha, todos colocavam à Tua disposição. Nós não somos donos de nada, ó Deus, acreditamos e cremos que o melhor administrador para tudo aquilo que o Senhor nos tem dado é o Senhor mesmo. Por isso, Senhor, que o Senhor possa agir neste momento, que haja uma conscientização da necessidade de se entregar por inteiro, sem deixar nada para trás. Nós te louvamos e te bendizemos, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Que Deus abençoe, pastorzão. Glória a Deus, glória a Deus. A verdade é que nessa noite há uma oportunidade para você fazer uma entrega. A entrega da sua vida a Cristo,